Muito bem, meus amigos. Então, nós vamos de volta à nossa apostila, conforme tínhamos combinado, página 115. Ou seja, estamos ainda no programa 1, no módulo 2 agora, e é o tema número 1 deste módulo. E o tema é eclosão da mediunidade. Então, antes de nós seguirmos com este roteiro, nós devemos lembrar que a mediunidade pode surgir como que em qualquer época da vida de qualquer pessoa, seja ela espírita ou não. Frequentemente ela surge na infância, pode permanecer durante a vida adulta e, portanto, por vezes, a encarnação inteira. Mas, às vezes, há uma oscilação, uma flutuação. E dependendo das condições, aliás, da própria vida daquela pessoa que está como que vendo, observando, sentindo o eclodir da sua sensibilidade mediúnica. Existem pessoas que só vão desenvolvê-la, né, vê-la acontecendo mais adiantado na vida, na idade cronológica. Então, há uma variação muito grande. Mas uma coisa é certa, muitas vezes a mediunidade surge na infância e na adolescência. Só para lembrar para os amigos a ideia de que as médiuns de Kardec, como se costuma dizer, pelo menos as médiuns que trabalharam diretamente com ele em Paris, eram praticamente todas adolescentes, como as filhas do casal Baudin, como Ruth Céline Jaffé e outras que se tornaram conhecidas porque foram devidamente aquelas que trabalharam na codificação kardeciana. Gostaria de lembrar que nós vamos agora seguir para a apostila, lembrando que este eclodir sempre tem a supervisão de espíritos protetores, que procuram fazer com que a chegada da mediunidade ela seja no momento mais próprio para a tarefa mediúnica de uma pessoa qualquer, em qualquer lugar do mundo. Às vezes, o surgimento da mediunidade ele ocorre a partir de um processo obsessivo. Eu já vi isto algumas vezes. Talvez possa contar uma história ou outra ainda hoje para vocês nesse sentido. Então, meus amigos, eclosão da mediunidade. Ocorrências mediúnicas são importantes na consolidação da certeza da imortalidade da alma e podem eclodir em qualquer tempo e lugar. Para serem edificantes, precisam ser consideradas com seriedade de propósitos e intenção nobre de buscar a verdade. Ou seja, de novo, nós vamos vendo a importância da mediunidade como uma coisa muito séria na vida de qualquer um de nós. Às instituições espíritas cabe a tarefa de orientar a prática da mediunidade, que sendo faculdade inerente à criatura humana, pode manifestar-se em qualquer pessoa,
independentemente da sua idade, crença, raça ou plano de vida no sentido moral em que se situe. A faculdade mediúnica ostensiva, sem o correto direcionamento, pode produzir distúrbios comportamentais, orgânicos e até mentais, traduzidos por perturbações na vida do indivíduo e da família. Então, talvez agora fosse oportuno que eu lembrasse uma história que talvez eu já tenha contado antes aqui no grupo, porque ela ilustra esta observação que nós estamos vendo na apostila. Ou seja, durante um certo tempo, nem tudo são luzes, nem tudo é confortável. Então, eu me lembro muito bem, se vocês me permitem, eu estava visitando algumas regiões, cidades europeias. Naquela altura, eu estava em Genebra, na Suíça, no cantão francês, visitando um determinado centro espírita, o primeiro centro espírita da Suíça, organizado por uma brasileira que foi morar lá e assim esteve por muitos anos. E depois de eu ter apresentado um pequeno seminário sobre medicina e espiritualidade, medicina da alma, a dirigente veio ao meu encontro e disse: Dr. Sérgio, eu penso que eu tenho um caso para você. Eu falei, tá bom. Aí ela me contou logo depois a ideia de uma moça suíça que residia com a família, pais muito atenciosos, numa espécie de uma aldeia, La Roche-sur-Foron, perto de Genebra. E ela dizia, olha, eles vieram aqui essa semana porque a filha começou a ver criaturas como que ameaçadoras. E eles estão muito preocupados. E alguém disse para esses pais para virem conversar comigo, com a dirigente brasileira em Genebra. E aí ela contou a história, e aí eu disse assim, olha, Terezinha, dona Terezinha, eu ainda estarei por aqui, pelo menos até depois de amanhã, vamos aproveitar, convite os pais e a moça, o nome dela Letícia, para um encontro, que seria como que um atendimento fraterno em casa de Dona Terezinha, de uma maneira improvisada. Conversamos muito, foi um diálogo muito proveitoso, todo ele como que em francês, e aí nós consideramos que, pela narrativa de Letícia, ela estava como que vendo, tanto dormindo à noite, como algumas vezes em vigília de dia, seres encapuçados, com vestimentas pretas. E eles tinham um olhar estranho que ela, como nunca tinha visto ninguém, vamos dizer, do outro lado da vida, ela ficou muito impressionada, assustada, temerosa, falou para os pais a levaram ao psiquiatra, que era, no primeiro momento, o que talvez coubesse mesmo. O psiquiatra entendeu que aquilo era como que um quadro recente de alucinações, diagnosticou esquizofrenia e medicou com medicamentos antipsicóticos. Não houve melhora nenhuma durante algumas semanas, e aí alguém sugeriu que fossem conversar com a dirigente espírita em Genebra. Pois bem, eles foram,
na semana justo que eu estava por lá. E terminado aquele evento, nós então programamos um encontro entre todos. E aí eu conversei sobre a ideia de que aquilo não era um problema mental, que ela era saudável. Falamos sobre mediunidade, sobre eclosão da mediunidade, e que o mundo espiritual na Terra era um mundo em que nem sempre as coisas eram envolvendo espíritos felizes, espíritos em boas condições, né? E que haveria de ter alguma razão para aquele encontro entre ela, Letícia, e aquelas entidades que, pelo visto, faziam parte de um grupo. Pois bem, e aí eu procurei fazer algo de útil. E aí entramos para a sala, estávamos na varanda, colocamos o ambiente apropriado como de uma fluidoterapia. E a Letícia, a meu pedido, deitou-se no sofá, fizemos a leitura de Emmanuel, fizemos a prece de abertura e estávamos ali, um estudante de medicina suíço, que esteve conosco nas atividades, a própria dona Terezinha, os pais da moça e a moça. E aí eu procurei usar aquele momento para, como eu ainda estaria na Europa por alguns dias, que eu pudesse trabalhar fluidicamente o fechamento provisório dos centros de força da mediunidade de Letícia, claro. Pois bem, fiz direitinho, fizemos um passe de higienização, depois um passe, uma fluido voltada para que ela não detectasse entidade nenhuma até que desse tempo de eu voltar para o Rio de Janeiro, para o reencontro, e fizéssemos o atendimento do contexto, né, que estava brotando, e deste brotar eclodia a mediunidade de Letícia. Correu tudo bem, nos despedimos, Terezinha fez um lanche, e aí cada um seguiu o seu curso. Assim que eu voltei para o Brasil, na primeira reunião mediúnica, nós abrimos o caso dela. E entramos num contexto interessante até, de uma vida anterior, em que Letícia era homem, Letícia era o líder de um grupo, e eles tinham relação com o catolicismo, mas eles, em uma hora, faziam a missa convencional, e à noite trabalhavam numa questão que o rótulo dá uma ideia, eu não vou me deter, missa negra. E isso gerou dificuldades. Pois bem, Letícia aceitou o convite para reencarnar, reencarnou na Suíça como Letícia, nova personalidade, e eles ficaram como que para trás. Quando eles conseguiram encontrá-la, anos depois, eles estiveram com ela em sonho, mas também em visões durante o dia, como que querendo que ela voltasse a liderá-los, porque ela era uma líder muito experiente naquilo que eles desejavam que continuasse ocorrendo. Enfim, resumindo, foram muito bem assistidos, gostaram imensamente da ideia de que eles também reencarnariam. E mais do que isto, estariam vivendo muito perto de Letícia, porque eles tinham muitas afinidades entre si. E, na verdade, então, eles eram 3 ou 4, vieram a ser filhos de Letícia, viram o ambiente da família antes mesmo de serem conduzidos a esferas
mais adiantadas para os preparativos para as reencarnações a seguir. A mediunidade de Letícia foi muito bem trabalhada de volta no grupo espírita de Genebra, e ela depois se tornou evangelizadora e médium da casa. E tudo ficou muito bem, mas foi uma lembrança no sentido de que, às vezes, a mediunidade surge acionada em parte, não em todo, em parte, por aqueles que possam estar cobrando alguma dívida do passado, desejando algo em relação àquela pessoa. Então, é só para ilustrar aquilo que nós acabamos como que de ver. Então, ele dizia, a faculdade mediúnica ostensiva, sem o correto direcionamento, pode produzir distúrbios comportamentais. Então, aqui tem mais de um aspecto. No caso dela, Letícia, não houve oportunidade para um direcionamento. Por quê? Porque ninguém conhecia a mediunidade. E eu tive a oportunidade de dizer aos pais, olha, ela vai melhorar com o tratamento adequado. E aconteceu exatamente assim. Mas, às vezes, sem o correto direcionamento, por ignorância também dessa questão do intercâmbio mediúnico entre as duas grandes condições da humanidade, o mundo espiritual e o mundo físico, né? Isso deriva para a ideia de alucinações, para a ideia de doença mental. E muitas vezes, se não há o encaminhamento adequado, correto, o que acontece? As pessoas podem enveredar por um caminho de muito sofrimento. E aí é claro que isto diz respeito a processos obsessivos. Por isso que é importante se divulgar o Espiritismo. Por isso que é importante se estudar a mediunidade. Para que nós entendamos que mundo é este, como as coisas funcionam, como é que é a interação entre as duas realidades, para que tudo seja sadio em relação a isso. E que qualquer perturbação logo seja identificada e tratada. E aí a tendência qual é? É que tudo seja harmonizado, equilibrado para proveito de todos. Então, seguindo, problemas orgânicos e problemas mentais traduzidos por perturbações na vida do indivíduo e da família. Como instrumentos de trabalho, sua finalidade é conduzir o indivíduo ao progresso. Estamos falando do quê? Mediunidade, eclosão, oferecendo significativa contribuição ao bem geral, que é tudo o que nós sonhamos. Um mundo melhor, uma humanidade mais feliz. E se nós aprendemos a lidar com o mecanismo de entrelaçamento entre os dois planos, o resultado é sempre o melhor possível. Aliás, resultado este que nós devemos buscar sempre, não é? Tornando, vendo, lidando com a mediunidade como uma ferramenta abençoada de trabalho em favor de todo mundo. Por isso, como diz ali, ser médium é agir como elo de união entre diferentes planos da vida, permitindo que desencarnados sofredores recebam a orientação e apoio que necessitam, assim como possibilitar aos bons espíritos a chance de transmitirem mensagens de consolo e esperança. Então, aqui nós estamos vendo os comentários sobre a mediunidade
trazendo uma ideia muito clara para nós dos dois grandes aspectos. A mediunidade de socorro aos sofredores, de resgate de entidades, de espíritos e, às vezes, até de coletivos deles que sofreram em conjunto. Então, a reunião de atendimentos espirituais, de auxílio aos desencarnados, é a proposta fundamental. Mas, ao mesmo tempo, lembrando até como que a doutrina espírita surgiu, a ideia da mediunidade de esclarecimento, já nem tanto para os espíritos desencarnados, doentes, necessitados do outro lado, mas de esclarecimentos no sentido da realidade, de tudo aquilo que importa ser conhecido, lembrando que os espíritos da codificação exatamente fizeram isto. Vieram por médiuns, não apenas aquelas adolescentes francesas, mas médiuns de todas as idades, de várias cidades do mundo. Lembrando com isto, aliás, a doutrina espírita sendo elaborada a partir da universalidade dos ensinos dos espíritos. Ou seja, os espíritos que estavam na Escandinávia, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outro país da Europa, Espanha, França, Portugal, estiveram trabalhando com médiuns diferentes, mas ensinando as mesmas lições. E Allan Kardec recebeu isto tudo, organizou de maneira prodigiosa e elaborou o Livro dos Espíritos. Então, a ideia agora da psicografia, da psicofonia, de tudo aquilo que signifique benfeitores espirituais, espíritos mais adiantados, mais amadurecidos, espíritos enobrecidos pela caridade, das suas histórias recentes e, às vezes, histórias muito longas, né? Trazendo para nós aquilo que, no bojo da doutrina espírita, né? Já vem sendo trazido como lições para o futuro da humanidade, para o presente, mas com um olhar para o grande futuro. Pois bem, refletindo a respeito, Kardec indaga: que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não torna melhor o homem, mais benevolente e mais indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade? Vejam que coisa extraordinária que Allan Kardec traz para as nossas reflexões. De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Ou ao orgulhoso se conserva cheio de si? Ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Pois bem, e aí nós vamos ver esta preocupação de Allan Kardec no sentido do quanto a mediunidade e o seu exercício devem estar sempre associados à busca pelo aperfeiçoamento moral. Através de quê? Das vivências relacionadas às virtudes morais. Compaixão, empatia, solidariedade, humildade, fraternidade, amor fraterno universal. Por isso que mediunidade com Jesus é uma coisa. Mediunidade qualquer é outra história.
E vocês sabem muito bem que a própria mediunidade, ou uma pretensa mediunidade, tem sido utilizado hoje de uma forma muito lamentável por inúmeras pessoas que se dizem espíritas, mas vinculam a mediunidade a algum benefício pessoal. Muitas vezes até a lucros e elementos materiais para si. Seja quanto a livros, quanto a pinturas, quanto a cartas supostamente consoladoras e outras questões. Então, não é demais o alerta de Kardec. Alguém poderia pensar, mas isso foi há 165 anos, como vamos comemorar em abril, no 18 de abril. Mas é tão atual que me fez lembrar as dificuldades que ainda temos de maneira esporádica, em qualquer lugar, no âmbito do movimento espírita. Fora é uma coisa, dentro preocupa muito, porque nós teríamos o Evangelho de Jesus como guia, como norte da bússola, para não nos equivocarmos desse modo e angariarmos inúmeros problemas nas vidas futuras pelo mau uso da mediunidade. Muito bem, só para nós irmos um pouquinho mais adiante, eu vou apenas até o número 1, que vem a seguir, na página logo depois da 115, portanto, a 116. Conceito de eclosão. A palavra eclosão significa, entre outros, abertura do que estava preso, contraído, fechado, desabrochamento, surgimento, aparecimento. Eclosão da mediunidade é, pois, o início ou aparecimento de fenômenos resultantes da capacidade de uma pessoa, médium, entrar em contato com seres de outra dimensão, os chamados mortos, que em linguagem espírita são os desencarnados, seres humanos que estão fora da carne, isto é, não têm corpo físico agora. Já tiveram e terão de futuro, obviamente. Eu lembro aqui que esse contato do desabrochar, ele pode ser, no campo das expressões intelectuais da mediunidade, psicografia, psicofonia, psicopictografia, mas às vezes são questões da mediunidade de efeitos físicos, fenômenos físicos dentro de casa. Não deixa de ser mediunismo, não é? E é uma fenomenologia dos efeitos físicos, não é? E às vezes é por aí que as coisas começam. Tudo é válido, tudo tem uma finalidade, e nós temos que apenas estudar ou nos aconselharmos com alguém com uma experiência melhor do que a nossa sobre essas questões. E a casa espírita, no mundo todo, ela está também a postos, seus trabalhadores, atendimento fraterno, para que essas questões sejam esclarecidas para aqueles que buscam as instituições nesse sentido. E aí vem lá, a aptidão mediúnica permite ao indivíduo resgatar com o trabalho em prol de seus semelhantes equívocos cometidos em vidas passadas e, ao mesmo tempo, concretizar compromissos assumidos anteriormente no planejamento reencarnatório. Quem possui mediunidade ostensiva de efeitos patentes não é necessariamente um ser evoluído intelecto e moralmente. Vejam, mas alguém que, por determinação superior,
recebeu uma importante ferramenta de trabalho que deve ser utilizada como meio de autoaperfeiçoamento e de exercício da caridade. Em síntese, esclarece Joana de Ângeles, natural, aparece espontaneamente, mediante constrição segura, na qual os desencarnados de tal ou qual estágio evolutivo convocam a necessária observância de suas leis, conduzindo o instrumento mediúnico a precioso labor por cujos serviços adquire vasto patrimônio de equilíbrio e iluminação, resgatando simultaneamente os compromissos negativos a que se encontra enleado desde vidas anteriores. Outras vezes, surge como impositivo provacional, mediante o qual é possível mais ampla libertação do próprio médium, que, em dilatando o exercício da nobilitação a que se dedica, granjeia consideração e títulos de benemerência que lhe conferem paz. Aqui uma observação. Tudo que Allan Kardec e agora, por último, Joana trouxeram nesses textos, também é válido para todos os trabalhadores na seara espírita. Não é diferente quanto ao médium passista, aos que falam, que divulgam a doutrina porque se prepararam para a divulgação dela a partir de estudos doutrinários. Todos os que trabalham nas instituições, de certo modo, são convidados para esses exercícios, que dentro de uma dinâmica evolutiva podem mudar ao longo da mesma existência, sempre com uma ideia de aprimoramento, de cada um ser mais útil agora do que era antes. Então, é preciso que nós tenhamos esta ideia, não é? De que todo trabalhador de boa vontade, ele está cumprindo seus compromissos. E na maioria das vezes tem a ver com a quitação de dívidas kármicas nas quais ele se envolveu, não é? Contrariando, às vezes, de uma maneira muito ostensiva e muito prejudicial aos outros, vamos dizer assim, aquilo que era a sua atividade em vidas anteriores, contrariando as leis de Deus, especialmente a de amor, de justiça e de caridade. Então, reflitamos. Eu sei que todos vocês já refletiram, né? Já ventilaram essas coisas, mas nunca é demais. Então, por último, quando se fala em eclosão da mediunidade, subentende-se a alusão ao início de uma atividade programada para ser realizada durante a reencarnação. Ou seja, o exercício de uma força-tarefa de melhoria espiritual. Contudo, sendo a mediunidade inerente ao psiquismo humano, ela se desenvolve naturalmente ao longo de várias experiências reencarnatórias e nas suas vivências lá na erraticidade no mundo espiritual, porque existem médiuns do outro lado, são os médiuns astrais. Então, é uma atividade que não precisa ser desenvolvida
apenas para os encarnados, ou para os espíritos, quando estes estiverem numa vestimenta física. É um processo que, havendo melhor entendimento a respeito, ele há de ser contínuo. Por quê? Porque quanto mais desenvolvimento, não só na aparelhagem das questões perdão, técnicas da mediunidade, porque o desenvolvimento moral, a evangelização do médium, conta, às vezes, muito mais para o progresso da alma do médium e do seu próprio trabalho. Então, meus amigos, vamos deixando o nosso estudo por hoje, porque temos o outro compromisso da prática do desenvolvimento mediúnico, e vamos deixar perguntas ou questões para como que a próxima semana. Está bem, meus amigos? Até já, então. Muito bem, meus amigos.